objetivo deste primeiro segundo encontro, porque nós já fizemos um videocast, um podcast da série de História, Tai Chi História, né? O objetivo desse segundo encontro é falar um pouquinho sobre o que vai ser esta etiqueta, vamos dizer assim, dentro do Tai Chi Sem Fronteiras, né? E para isso a gente está contando aqui com as presenças ilustríssimas do professor Estevão Ribeiro, do nosso querido Gabriel Guarino, que é assim não é nenhuma aposta, ele é um investimento na sabedoria do Kung Fu presente e futuro, né? Então, era isso. Jovens, podem se apresentar rapidamente, então, por favor? Eu sou o professor Estevão Ribeiro, professor de Tai Chi Chuan já desde 1980, representante da Associação do Mestre Shen Shaoan no Brasil. Estou aqui, um dos cofundadores do Tai Chi Sem Fronteiras e um amante da história do Tai Chi Chuan. Acho que isso basta para o nosso... Para o momento, Gabriel, por favor. Olá, eu sou Gabriel Guarino, sou aprendiz e professor de Kung Fu. Eu trabalhava e trabalho já há muitos anos com Kung Fu Garra de Águia e recentemente, por um caminho de pesquisa, comecei a estudar o Chen Tai Chi e hoje sou também aprendiz, além de estar fazendo uma pesquisa de doutorado sobre o Chen Tai Chi Chuan aqui no Brasil. Então é uma alegria poder estar conversando com vocês. Maravilha. Bem rapidinho, eu sou Rodrigo Wolff Apoloni, sou professor de Tai Chi Chuan e de esgrima chinesa no Centro-Ásia, em Curitiba, e também sou um pesquisador acadêmico desta temática da marcialidade. Nesse momento, eu estava até conversando anteriormente com o Gabriel, a gente está produzindo um livrinho, na verdade, sobre a nossa placa votiva do Sistema Sino-Brasileiro de Kung Fu. E, ao fazer essa tradução, daqueles ali são cerca de 64 ideogramas, a gente percebe como uma simples, que não é simples na verdade, placa votiva associada à arte marcial chinesa, ela abre uma janela para a história chinesa, né? Então, de uma certa maneira, a gente parte do pressuposto e do princípio de que a arte marcial chinesa é uma quintessência da história chinesa, da civilização chinesa. E se a gente pensar que o Tai Chi Chuan é a quintessência da arte marcial chinesa, né? Há quem afirme que sejam dos irmãos mais novos, etc., você tem uma quintessência dentro da outra. E foi justamente isso que acabou por inspirar a criação desse grupo, né, de história da arte marcial chinesa e do Tai Chi dentro do grupo Tai Chi Sem Fronteiras. Eu estava tentando lembrar, Estevam, rapidamente aqui, quando foi que a gente se conheceu. E eu não soube precisar. Eu lembro que a gente bateu um papo lá para trás, online, etc. Agora, puxa vida, onde foi que eu conheci o Estevão, estando aqui nas fraldas da Serra do Mar do Paraná, né, para conhecer esse mestre do Rio de Janeiro. E, de repente, eu acabei me dando conta do seguinte, é como a civilização chinesa. Ele tem um início mais ou menos suposto, né? Mas a gente também entra um pouco no campo dos mitos aí, né, na nossa relação. Bom, estou já falando demais. Eu gostaria de saber de vocês e de mostrar, de falar para o nosso público sobre o que a gente vai tratar. Então, Estevão, quando a gente fala em história do Tai Chi, da arte marcial chinesa como um grande complemento, sobre o que a gente vai falar a partir de agora e nesses nossos podcasts e videocasts? Nós vamos seguir uma certa ordem cronológica, mas não fixa, né? Nós vamos ter uma certa flexibilidade nessa ordem cronológica, mas vamos sim construindo uma linha do tempo, desde dos primeiros conceitos da civilização chinesa, enquanto formação da própria arte, né? A arte se espelha essa civilização maravilhosa, né? E vamos adentrar em legendas, vamos adentrar em fatos históricos, vamos fazer comparações, vamos ter justamente um foco de Tai Chi Sem Fronteiras. Nós não vamos nos limitar a posicionamentos políticos momentâneos. Vamos falar sobre isso sim, mas não vamos favorecer nenhuma tendência dentro da própria ideia de sem fronteiras, né? É o nosso entendimento que o Tai Chi é um patrimônio da humanidade,
né? Apesar dele ser chinês, ele é um patrimônio da humanidade, e nós, enquanto ocidentais que somos, né, reconhecemos essa permeabilidade dessa filosofia, desse exercício, dessa arte, dessa terapia, dessa arte marcial, dessa arte estratégica, né, maravilhosa, que pode ser aplicada em vários planos da vida diária das pessoas. E durante, então, esse desenrolar do nosso podcast, videocast sobre Tai Chi História, nós vamos adentrar em todas as vertentes que nós encontrarmos a respeito da história. E vocês sabem, a história envolve também contos, né? E a história da China é como a memória do homem velho, né? em que às vezes a fantasia é uma grande metáfora para a realidade. Então nós vamos adentrar também em cima dessas coisas. Perfeito. Uma das linhas, evidentemente, passa pela compreensão sobre o papel do pensamento chinês, da filosofia chinesa, em relação às artes marciais e em relação ao Tai Chi Chuan. E para isso é que a gente contatou o nosso Gabriel, que é um cara que é professor dessa matéria. Evidentemente que a gente lê, a gente conhece alguma coisa, mas ele é um cara que se dedica há bastante tempo já, inclusive com cursos, etc., a explicar para o povo o que são, né, as escolas de pensamento chinesas, as três clássicas, né? Vamos pensar aqui confucionismo, taoísmo e incorporar o budismo, né, que está lá desde o século I, e as outras muitas escolas que conformam esse pensamento. Gabriel, como é que você, como praticante de Kung Fu e de Tai Chi, você vê a importância de se tratar da filosofia chinesa para aquele cara que muitas vezes, de repente, está pensando apenas em termos corporais? Essa pergunta remete a uma coisa que eu estava conversando recentemente com o meu professor de Tai Chi, que é o professor Gil Rodrigues, que tem a ver, às vezes, com os comandos, né? Quem está estudando medicina chinesa ou arte marcial chinesa pode ver que, às vezes, a gente fala coisas estranhas, né? Conexão com a terra, o céu e elementos, às vezes, que aparecem. O próprio conceito de Qi, né, de energia, que a gente mobiliza bastante na prática, ou de Yin e Yang. E a gente vê que esses termos, essas palavrinhas, elas têm histórias muito longas, né? A gente tem que lembrar que quando a gente está falando de civilização chinesa, a gente está falando de um idioma, né? Na verdade, um tipo de língua escrita que compõe vários dialetos, né? A gente pode estar falando do mandarim simplificado, que é o que hoje a gente estuda mais contemporaneamente, mas a gente está falando de cantonês, está falando de taiwanês, está falando de várias, né, maneiras de se falar chinês que tem de língua escrita para lá de 2.000 anos, né? Muito mais de 2.000 anos. Então, essas palavras sofrem muitas transformações. E o pensamento chinês ajuda a gente a entender até, do ponto de vista mais abstrato, filosófico, a gente poderia chamar, ao mais prático do que isso é, né, para o nosso corpinho. Então, conectando, para dar um exemplo que a gente talvez converse bastante ainda nesse nosso podcast, videocast, quando a gente fala conexão com o céu e conexão com a terra, a gente está remetendo a uma certa tríade chinesa, né, que é a pessoa humana, né, o Ren, né, o céu, Qian, e a terra, Kun, né, que está lá no livro das mutações, operando, né, um jeito de estar no mundo, onde a pessoa humana está buscando uma certa naturalidade em relação ao cosmos, né? A gente emular um movimento que faz bem para o nosso corpo, porque tem a ver com o movimento dos ciclos naturais. Então, o praticante de Tai Chi, às vezes, tem dificuldade de desenvolver, né, um certo espiralar no movimento, né, porque esses conceitos são muito diferentes, por exemplo, dos conceitos de uma educação física que a gente tem na escola, né, que pensa o nosso corpo como talvez um sistema mais músculo-esquelético, né, e mais de ficar forte ou uma coisa assim. Então, nesse caminho do nosso Tai Chi história, a gente vai olhar essa história chinesa do Tai Chi um pouco espiralada também, né? Não exatamente uma reta, mas esse tempo que às vezes toma a gente de assalto. Porque se a gente pensar no surgimento do Tai Chi ali por volta do século XVI, do século XVII, né? Naqueles arredores da família Chen ou dos mitos de Qian Sanfang, né? A gente está pensando uma China que já teve o confucionismo, já teve o taoísmo, já teve a elaboração budista
chegada, já na virada da era cristã, e já teve também as respostas chinesas ao budismo, né? O neoconfucionismo, o Tao Shui, os estudos do mistério. Então, enfim, tem muita coisa que um letrado do século XVII, ou dos nossos mestres de Tai Chi que vieram para cá, também passaram. Então, acho que como praticante, a filosofia me ajuda a pegar essas pérolas, para a gente fazer o nosso próprio colar, né, de pérolas. Isso é super importante, né? Até porque a gente consegue fazer uma leitura de toda a beleza e de todo o estranhamento que se associa à própria nomenclatura, né, do Tai Chi e das artes, né? A começar pelo nome Tai Chi Chuan. Que raios será isso, né? Isso está absolutamente imbricado na história da China, na história do pensamento, da civilização e da arte marcial chinesa, né? Eu acho que um outro caminho, e a gente pode compartilhar, né, Estevão, opine, por favor, que a gente pode trazer, assim, de uma forma não maoísta, mas de uma forma chinesa, desconstruindo mitos associados ao Tai Chi e à arte marcial chinesa, né? Aquela, como a gente chama, mitos de ancianidade, por exemplo, de falar que a arte marcial chinesa tem 5.000 anos. Quem nunca escutou isso na vida, né? E pisou numa academia de Kung Fu, de Tai Chi. Claro, hoje em dia, esses mitos, eles se esfumaçam e se transmutam em outros mitos, né? Como eu digo para os meus alunos, é aquela tradição de 5.000 anos que começou na sessão faixa preta de ontem à noite, né? Você inclui, né? Você está sempre incluindo um mitozinho ali. Isso também, de uma certa maneira, é um sal da terra, também é bacana. Mas a gente aqui tem como missão, de uma certa maneira, recontar esses mitos a partir de um viés histórico, ou de tentativas de aproximação histórica, arqueológica, linguística, inclusive. Estevão, o que você poderia falar a esse respeito? Exatamente. Eu acho que existem várias histórias, né? E essas várias histórias vão ser abordadas aqui no Tai Chi História, mostrar, digamos assim, as várias facetas do mesmo acontecimento, né? Obviamente, aqui os comentaristas que aqui estão terão suas opiniões pessoais a respeito daquele evento ou daquele advento, né, de um fato, né? Mas o importante é que justamente nessa imprecisão da história de dados e de elementos comprobativos, etc. Tal, existem as lendas que vão paralelamente e das quais a gente justamente vai construindo um fio no qual todos podem perceber não vou usar a palavra lógica, mas eu gostei muito dessa ideia da espiral, entende? Porque tem muito isso, o chinês. Ele vai para frente um pouco, depois ele volta, e depois vai para frente um pouco, depois volta. Então, assim ele avança, né? Então, falamos sobre isso, né, Gabriel, no outro dia. Então, eu acho que vai ser interessante, porque existem momentos que a gente vai falar, por exemplo, de armas, né? Se não me engano, é um dos primeiros que nós vamos falar, são as armas, porque a própria história das armas traz no seu arsenal a história das artes marciais, que as acompanham, dos exércitos, etc., tal, das vitórias que isso representou. O advento do bronze para o ferro, né? Isso envolve o domínio de um certo povo sobre os outros. Foi o caso do Shang, eles se impõem sobre os outros quando eles descobrem o ferro. E isso acaba favorecendo depois os Zhou. Então, a gente, seguindo a história da arma, a gente passeia pela história da China. Assim como também, quando a gente pega a filosofia, que nós vamos pegar o pensamento chinês, o Gabriel vai puxar esse fio, a gente passeia pela história da China. Então, esses aspectos dos quais você não pode desvincular o Tai Chi, muito menos o Kung Fu, de forma geral, porque, como diz o Rodrigo, a história da China é a história do Kung Fu, de uma maneira muito, muito... a gente usa a metáfora, mas não é metáfora, é de fato. De fato. A gente vê até hoje em dia na internet, no TikTok, etc. Tal, quando você adentra qualquer coisa que o chinês quer mostrar, uma das coisas que ele logo mostra é a sua arte marcial.
Mostra lá a menina bonita dando pulo, o cara, aquela coisa num lugar bonito, etc. Então, e a alegria deles está nessa arte. Essa arte expressa uma maneira, uma estética própria. Ela expressa um conteúdo próprio que, através da própria história do Tai Chi, que nós vamos desenrolar aqui, né, vai a brotar aqui e ali. Então, eu vejo que esse caminho vai ser um caminho longo e nós temos principalmente digamos assim, um grande tronco e um grande galho, que é a história do Tai Chi no Brasil. Eu vou pegar carona nessa sua fala do Tai Chi no Brasil, porque eu lembro que, talvez usando a espiral e voltando para a tríade céu, terra, pessoa, a gente pode pensar numa outra tríade para falar dessa história. Uma que é essa história transversal, né, desses grandes temas que acompanham o Tai Chi, como a história das armas, ou a história, por exemplo, das influências do pensamento chinês em suas várias vertentes. Esses episódios, eles talvez vão ser um pouco menos lineares, né, no sentido de uma data específica. Eles vão falar de tendências, acontecimentos que marcam essa história. Existe uma história do Tai Chi mais linear, que a gente vai abordar também às vezes, que é, por exemplo, falar do estilo Chen, sua criação e desenvolvimento. Existe uma terceira história, que é aquela história dos personagens, né? Que são tanto os personagens criadores chineses, quanto esses personagens que vão passando na história, mestres importantes do passado. E, recentemente, para jogar a bola para o Rodrigo, houve a publicação de um livro bacana que traz um pouco esses personagens dessa história do Tai Chi mais recente, né, das artes marciais chinesas em geral. Então, Rodrigo, se puder dar uma bola sobre um pouco como é que essas histórias são também biografias no seu tempo, acho que pode ser legal para quem está ouvindo. Muito bem. Esse livro a que o Gabriel se refere foi um livro escrito pelo professor José Otávio Aguiar, da Universidade Federal de Campina Grande, e por mim, né, a gente lançou a coisa aí de 2 meses, 1 mês e meio, e é o primeiro volume de um livro sobre a história da arte marcial chinesa a partir das contribuições do período republicano, que tem tudo a ver com a diáspora chinesa, que veio desaguar aqui no Brasil e na formação, na constituição do Kung Fu brasileiro. Então, e do Tai Chi, evidentemente. Eu sempre falo de Kung Fu, falo do Tai Chi como um parente, um filho da família, né? Um componente dessa família. Então, vocês podem ver, pessoal, que a gente tem N possibilidades. Algumas vezes essas possibilidades elas vão ser um tanto iconoclastas em relação, por exemplo, a certas tradições. Por outro lado, em muitas ocasiões, elas vão ver a tradição e os mitos e as lendas a partir de uma perspectiva mais inteligente do que a da mera contestação, da mera negação, né? Porque a lenda não está ali à toa, né? Se a gente vai falar que o Tan San Fong viveu 300 anos, muito bem, vamos falar a respeito disso. Como assim, né? O Estevam estava falando sobre a questão das armas, e foi me ocorrendo, por exemplo, as interações que a gente pode fazer entre as armas chinesas e a religião, né? Por exemplo, o taoísmo é uma religião que tem nas espadas retas uma ferramenta, né, de rito. Nós temos a relação entre as armas chinesas e a literatura. Eu estou pensando aqui na Margem das Águas, que é um livro que eu recomendei ao Gabriel, porque é porreta, é um baita livro, cara. Imagine assim, muito mal comparando, imagine assim um Schwarzenegger do século XII, chinês, né? Com direito bom, é muito interessante e foge de tudo que a gente pensa sobre filosofia chinesa também, né? Então, todas essas questões, quando a gente fala sobre o Tai Chi no Brasil, a gente tem períodos reconhecíveis do Tai Chi, quando, por exemplo, os mestres da diáspora chegam e trazem o Tai Chi até de uma forma meio envergonhada, porque a piazada, para usar um termo curitibano, a gurizada daquela época, não entendia que raios que era aquele negócio de você fazer uma arte marcial lenta. Então, o Tai Chi ele era ensinado meio que no bojo do negócio e de uma forma meio envergonhada, né? E você tem, evidentemente, mestres como Liu Pailin e outros mestres que trazem o Tai Chi como Tai Chi. Porém, antes dessa chegada, eu tomo como referência Curitiba dos anos 70, dos anos 60, você tem pioneiros do Tai Chi que sequer praticavam Tai Chi com professores de Tai Chi, né? Caras que são verdadeiras relíquias. E
e que fizeram um trabalho muito interessante, que plantaram uma semente quase junto com a origem, por exemplo, do yoga no Brasil, né? E que precisam, e que poderiam ser mais conhecidos, que são aqueles, como se fossem aqueles fósseis assim que a gente desconhece, puxa vida, tem um ramo, tem um segmento diferente do que estava esperado aqui. Esses aqui, pessoal, são apenas alguns dos temas com os quais nós vamos trabalhar, né? Então, evidente, nós teremos programas dentro daquilo que o Estevam colocou, uma linearidade histórica, e a gente vai ter programas muito focados. Por exemplo, já deixo como sugestão para vocês, eu não sou um discípulo do estilo Shen, pelo menos diretamente. Eu sou indiretamente porque eu sou discípulo Yang, né? E Sun. Então, todo mundo é discípulo Shen, mesmo que não queira, né? Eu quero, eu gostaria. Mas, por exemplo, eu gostaria de saber mais, tipo assim, que história é essa de Chen Jiagou? Que vila é essa? Como começou? Como cresceu? Como sobreviveu durante a Revolução Cultural? E o que é hoje para efeitos de uma organização internacional do Tai Chi? Esse é um tema que eu já deixo como possibilidade futura para que o Estevam, para o Gabriel e para que outros convidados nos tragam essas informações, né? Então, já devolvo a bola para vocês. Rapidamente, Estevam, o que você pode falar assim, só para dar um salzinho para o nosso ouvinte, para o nosso a quem está acompanhando, sobre Chen Jiagou? Bom, eu conheci Chen Jiagou em 2012, né? Quando eu estive lá para me tornar discípulo do mestre Shen Shaowan. E o vilarejo em si, né, não tem nada de especial, é um vilarejo do interior da China, de uma planície, não fica no monte com nevoeiro e templos, nada disso. É um vilarejo agrícola, basicamente. E as pessoas são muito simples, mas eles têm a seguinte característica. Primeiro, como muitos vilarejos na China, 90% dos habitantes são da família Chen, tem o sobrenome Chen. E por isso mesmo o nome do vilarejo se chama Chen Jiagou. No caso, Gou é um canal, como tem muitos drenos nessa área do Rio Amarelo, que é planície, então muito favorável, muitas enchentes, então você tem muitos canais para drenar. Então, o canal, né, da família Chen. Então, só resumindo, esse é o nome porque tem esse nome. E, historicamente, até o momento, porque a gente fala sempre com a China, a gente fala até o momento, né, porque a gente nunca sabe que daqui a pouco pode se descobrir lá, né? E até o momento, a família Chen é atribuída à criação da arte marcial do Tai Chi Chuan, que na época, segundo alguns, tinha esse nome, outros não dizem que não tinha esse nome, enfim, isso é uma coisa a ser discutida depois, mas era tipo assim, já inventaram a roda. Se depois ela ganhou o nome de círculo achatado, etc., a roda foi inventada. A arte em si foi inventada naquele momento. Existe um salto qualitativo que nós vamos explicar, que é uma somatória de coisas que vai resultar nesse caso. E por isso, muitas vezes, quando a gente falar de história linear do Tai Chi Chuan, nós vamos começar no século XVI. Nós vamos começar no século XVI, quando, na verdade, a família Chen se move de Shanxi em direção a Henan, com Chen Pu, que foi o primeiro patriarca da família Chen. Então, esse movimento ele já em si é uma epopeia, e depois, a nona geração, a partir dele, né, Shen Wanqi vai fazer essa compilação que vai resultar no Tai Chi Chuan, conforme a gente tem até um certo sabor hoje em dia. Claro que naquela época era muito diferente, né, mas nós podemos dizer que temos alguma coisa bem fiel, porque dentro da família se valorizou, foi útil, foi atestado como efetivo em situações de guerra, né, para defender o vilarejo, e foi passado de geração em geração até o século XIX, até se espalhar pelo mundo inteiro. Então, Chen Jiagou ele tem esse papel de berço do Tai Chi Chuan. E falarmos sobre ele, nós vamos falar várias coisas, várias histórias, porque muitas gerações desse clã dos Chen
foi responsável por várias histórias contadas por vários outros, não apenas pelos Chen. Então, é uma coisa meio capa-espada, mas é bem legal. Então, Tianjiaogou tem todo esse envolvimento. E tem uma coisa em Tianjiaogou, e eu gostaria de botar isso aqui muito claro, para todos os praticantes de Tai Chi Chuan, é que, de fato, a gente tem que reconhecer, graças ao governo chinês, né, houve um investimento muito grande no vilarejo e que, a partir dessa realidade, reconhecimento pelos historiadores como, digamos assim, berço do Tai Chi Chuan, foi criado uma espécie de um museu que é uma das coisas que mais me surpreendeu em Tianjiaogou. É um museu que todo praticante de Tai Chi Chuan, estilo Yang, estilo Sun, se você gosta de Tai Chi Chuan e se você quer ir no lugar que, digamos assim, seria um templo a essa arte, é esse museu de Tianjiaogou. Fora o fato de você ter o próprio templo da família Chen, o cemitério onde estão os grandes mestres, tudo isso tem um significado muito forte enquanto local, né? Mas você tem esse museu que é uma maravilha e eu aconselho realmente as pessoas que tiverem de uma chance, que gostam de Tai Chi Chuan, vão lá ver esse museu, é impressionante. Maravilha. Só nessa breve descrição aí de 2 ou 3 minutos que o Estevão fez, já dá para a gente ter uma ideia de como vai ser esse podcast futuramente, né? E eu pode ter certeza, cara, eu tenho N perguntas sobre Tianjiaogou porque eu quero saber tudo. Tipo assim, até o preço da passagem de trem para chegar lá, né? Uma coisa interessante, eu acho que a gente pode, nesse caso, até a gente vamos dizer assim, constrói juntos, né, essa história do Tai Chi, porque eu percebo que, por exemplo, o Estevão, ele gosta bastante, isso faz parte, acho que, da formação dele, de falar sobre mestres e pessoas e biografias. Eu, pessoalmente, já sou um cara mais das épocas. Então, às vezes, cara, os nomes chineses muitas vezes são muito parecidos e a gente se confunde vivamente com eles. Mas, para além das biografias, que são muito interessantes. Você imagina os fundadores, você imagina um cara que nem um Yang Luchan, por exemplo, quem era ele, onde ele estava, ele brigou com os caras, não brigou, para onde é que ele foi e assim por diante, né? Mas para além das biografias, tratar também dos períodos, né? Como que, por exemplo, o Tai Chi evoluiu ao longo do século XIX? Né? Há quem afirme que ele ganhou o nome Tai Chi Chuan só por volta de 1870, né? Quais foram as relações entre o Tai Chi e a dinastia Qin no século XIX? Como que o Tai Chi foi recepcionado pela República Chinesa e depois pela República Popular da China, né? No grupo Memória das Artes Marciais Chinesas, que a gente tem no Facebook, eu divulguei uma vez uma historinha muito interessante sobre a forma de Tai Chi construída em homenagem ao Mao Tse-tung, né? Que eram, talvez, eu não sei se existem outras formas, isso também pode render assunto, mas era uma forma de Tai Chi que inclusive era praticada e cantada. O cidadão ia fazendo os movimentos e ia dizendo: Mao Tse-tung, você é lindo, né? De muitas maneiras diferentes, né? Assim, o sol de todos os sóis e assim por diante. Então, inclusive isso, e a própria retomada do Tai Chi, né, como produto de soft power chinês, a partir do Deng Xiaoping e da reabertura da China para o mundo, né? Então, vocês veem que as possibilidades de conversa são muitas, né? As fontes são boas, a gente vai trazer pessoas de estudos chineses e a gente vai se divertir barbaramente aqui, né? E a gente espera que vocês curtam também. Estevão, conta pra gente uma coisa, pra gente já caminhando por fim. Além do Tai Chi História, o Tai Chi Sem Fronteiras, ele também possui outros grupos que também desenvolvem, dentro da proposta maior do Tai Chi Sem Fronteiras, discussões sobre outros temas. Por exemplo, Tai Chi Ciência, temos alguma coisa nesse sentido? Sim, nós temos o Tai Chi Ciência, que convida fisioterapeutas, físicos, biólogos, né, cientistas do movimento humano, enfim, todos médicos, enfim, todos que estão envolvidos, né, com a parte científica mesmo, né, e vem se desenvolvendo praticamente semanalmente,
né, do Tai Chi Ciências. Nós vamos, então, agora vir com essa rubrica Tai Chi História, e existe uma rubrica também chamada Tai Chi por Elas, ou seja, as mulheres no Tai Chi. Essa é uma rubrica muito querida, porque é o poder, a gente fala o poder do Yin, né? como se as mulheres não tivessem Yang. Né? Mas poder do Yin, né? É uma rubrica que nós criamos, que a mim é muito querida, e eu acredito, como o Tai Chi é uma arte que permeia você encontra o Tai Chi em várias coisas na vida, nós vamos ter ainda várias outras rubricas funcionando. Né? É a rubrica tão específica dentro do Tai Chi sem fronteiras. Né? Vamos criar uma fronteira dentro do sem fronteira, que é uma coisa que nós queremos abrir isso, porque é muito interessante a história. Você sabendo... É claro que para provar o sabor de um bolo, você não precisa saber a história daquele bolo. Mas, se você sabe a história daquele bolo, ele vai ficar muito mais gostoso. Né? Então, eu acho que vale a pena. Eu acho que todo mundo vai gostar, a gente vai se divertir bastante. Vamos trazer muita coisa, vamos trazer outros professores, outros praticantes, eventualmente até internacionalmente. Nosso projeto não tem fim. Vamos mergulhar, aceitamos sugestão também das pessoas que nos quiserem dar sugestão, quiserem ajudar, né? Estamos abertos a isso e estamos aí, vamos em frente. Muito bom. A gente, então, já vamos deixar mais ou menos sinalizado, indicado para o nosso público, que o próximo episódio do nosso videocast, do nosso podcast, vai ser a respeito das armas chinesas, né? Foi sugerido que eu ancorasse esse encontro, mas com certeza todos os participantes eles detêm a mesma panóplia, vamos usar o termo marcial também, né? Então não vai faltar espada nem lança para ninguém, certo? E com certeza esse é um tema muito agradável, inclusive porque na arte marcial chinesa, no Kung Fu, as armas elas detêm um poder especial de atração e de interesse, né? Quantas vezes a gente foi mostrar uma espada para alguém na academia, o cara tirou a espada da bainha e meteu a mão na lâmina, né? Aí você tremeu Mas isso faz parte do que é, né? Do que é a arte marcial chinesa e do que é vamos dizer assim, o desejo que as armas chinesas evocam nas pessoas, tá bom? Eu acho que a gente pode fechar por aqui e dizendo que no próximo mês teremos aí produção nova na área, tá bom? Pessoal, muito obrigado, Gabriel, sempre muito querido, cabra sabido. Estevam, obrigado e vamos em frente. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Gabriel.